Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer um melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus pela oportunidade feliz que o Senhor nos concede de estarmos em sua presença nesta noite para render louvores, adoração ao seu santo e precioso nome. Também agradecendo ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confia esta oportunidade da escala para estar trazendo uma palavra da parte de Deus. E somos gratos também ao nosso pastor pela confiança. Agradecendo também extensivamente o pastor Ailton Júnior, vice-presidente da igreja, pela confiança também em nós depositada. Diante de tudo que já ouvimos, por meio dos louvores e devidamente orientado pelo pastor Ailton Júnior, convidamos a todos para abrir a palavra de Deus, mais uma vez, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, vamos ler os versículos 11 e 12. Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12, nos diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Este texto da palavra de Deus para a nossa meditação. Uma passagem que de todos nós é muito conhecida, inclusa em um dos livros que também muito conhecido de todos nós, o livro do profeta Isaías. Sabemos que Isaías teve a oportunidade de profetizar de forma recorrente a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus, o Messias, e daí ser conhecido por todos nós também como o profeta messiânico. Não bastasse isso, o livro do profeta Isaías é um dos livros mais conhecidos de toda a Bíblia e, consequentemente, um dos livros mais citados no Novo Testamento. Por causa da sua estrutura, o livro do profeta Isaías também é conhecido como a Bíblia em miniatura, exatamente da forma como principalmente ele é dividido em duas partes principais, coincidindo, portanto, a quantidade de capítulos e com a quantidade de livros que existe na Bíblia. Também dividido em duas partes, a primeira, capítulos de 1 ao capítulo de número 39, onde nós encontramos uma mensagem principalmente de advertência contra a rebeldia de Israel, coincidindo também assim com a mensagem proferida principalmente no Antigo Testamento, quanto às consequências da rebeldia do homem, principalmente a partir da queda, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 3. A segunda parte do livro do profeta Isaías, que compreende os capítulos 40 ao capítulo 66, nós encontramos principalmente uma mensagem de restauração, uma mensagem de salvação para a nação de Israel e a todas as nações que estavam à sua volta, isso a partir do momento em que o Messias vieste ao mundo. Semelhantemente, coincidindo com a mensagem do Novo Testamento, mostrando a restauração do homem caído por meio da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se fôssemos definir uma palavra principal para resumir toda a temática contida neste livro, há quem diga que a palavra salvação poderia ser muito bem apropriada para definir o tema principal que encontramos neste livro. Isso é tão fato que, a partir do significado do nome do profeta, percebemos de que a salvação é um tema central em seu livro, uma vez que o nome de Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Nós encontramos, consequentemente, boa parte da palavra de Deus
mostrando a respeito da salvação, e em Isaías esta palavra ela é recorrente. Alguém disse que todo o Antigo Testamento, cerca de 120 vezes, pode-se encontrar a expressão salvação. E dessas ocorrências, especificamente no livro do profeta Isaías, nós encontramos 29 delas. Isto já destacando que o tema principal usado e abordado pelo servo do Senhor, através das suas profecias, é a respeito da salvação prometida através do nosso Deus. Quando lemos, por exemplo, em Isaías capítulo 12, versículo de número 3, observando algumas das ocorrências que ele faz a respeito da salvação, ele fala sobre fontes da salvação. Em Isaías capítulo 25, versículo de número 9, Isaías fala sobre a alegria advinda da salvação. Em Isaías capítulo 26, versículo 1, e também capítulo 60, versículo 18, ele fala sobre muros de salvação. Em Isaías 49, versículo 8, ele fala sobre o dia da salvação. Em Isaías 59, versículo de número 17, ele fala a respeito do capacete da salvação. E Isaías 61, versículo de número 10, ele fala sobre as vestes de salvação. E em Isaías 62 e 1, ele fala sobre a salvação como uma tocha acesa. É o que nos mostra o texto sagrado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos tanto no Antigo como no Novo Testamento a palavra salvação, já que ela é muito recorrente nas Escrituras, todos nós sabemos que o significado principal desta palavra traz a ideia de salvar, de ajudar, de libertar. Isso tanto no aspecto físico, usado para mostrar a capacidade que Deus tem para trazer livramento material do perigo à vista, isso de uma forma individual, dos seus servos, como também de forma coletiva. Mas a Bíblia também usa esta palavra salvação, que é muito conhecida de todos nós, fazendo referência à redenção do ser humano do poder do pecado, e isso por meio do Senhor Jesus Cristo. É a libertação do cativeiro espiritual por meio da obra de Cristo. É a saída do pecador do poder das trevas e do poder do pecado, e isso através de Cristo. A Bíblia diz que é o retorno espiritual do pecador que antes estava afastado de Deus, mas agora por meio de Cristo e da sua salvação, ele pode voltar à plena comunhão com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Salvação, biblicamente, portanto, fala do livramento daquele que aceita Cristo, do poder do pecado, da maldição do pecado, a restituição do homem à plena comunhão com Deus. E esta noite, mais uma vez, nós proclamamos que em Jesus o homem pode ser salvo. Quantos dizem amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ainda pensando sobre salvação, e especificamente tomando como base o texto que nós lemos em Isaías capítulo 43, observamos que uma das verdades aqui revelada neste capítulo a respeito da salvação é que a salvação ela é uma necessidade. Observe que Isaías profeticamente está tratando de um momento adverso que, na sua perspectiva, a nação ainda enfrentaria, mas era algo tão real que ele já trata como se já estivesse acontecendo, fazendo referência ao cativeiro babilônico, aquilo que o povo precisou passar exatamente como consequência da sua desobediência. Se você voltar os olhos comigo, por favor, a Isaías capítulo 42, a partir do versículo de número 22, nós vamos perceber a condição que esta nação se encontrava, e Isaías está tratando disto profeticamente, destacando a necessidade deste povo ser salvo. Ele diz em Isaías capítulo 43, a partir do versículo 22, mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre, pois por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Observe que Isaías faz referência de que este povo precisa de salvação,
Eles estão vivendo no cativeiro, e isso como decorrência do pecado. Aquilo que o próprio texto nos disse, o texto que acabamos de ler, eles pecaram contra Deus, haviam transgredido a lei do Senhor, não se submeteram à sua palavra e, como consequência, estavam passando pelo cativeiro. Essa situação histórica aponta para a realidade humana, visto que a nação de Israel precisava de salvação, pois estava escravizado e não poderia libertar-se a si mesmo. Somente Deus, por meio da sua graça e misericórdia, poderia agir para trazer livramento. Isso é o retrato da condição do ser humano, que tomou a decisão de desobedecer a Deus, de viver na contramão do Senhor. Após a queda do homem no Éden, o pecado atingiu toda a raça humana, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 12. E o homem por si só não pode mudar a sua sorte, ele não pode fabricar a sua salvação, ele não pode libertar a si mesmo. Mas esta noite estamos adorando a um Deus que é poderoso e ele tem a capacidade para salvar. Mas é preciso lembrar esta noite que, assim como a nação de Israel, o homem sem Deus é fadado à danação eterna, mas há salvação para aqueles que crerem em Jesus. Jesus é poderoso para salvar. Quantos dizem amém por isto? A salvação, portanto, é uma necessidade universal. Todo ser humano, diz a Bíblia, está destituído da glória de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado e independente da sua condição, a Bíblia diz que todos precisam da redenção. Isto desde o homem religioso, alguém que se ache religioso por natureza, simplesmente porque frequenta um templo ou uma determinada religião. Mas a estes também a Bíblia diz que precisa ser salvo, porque parece que para alguns a salvação é só para aqueles que estão marginalizados, para aqueles que estão presos nas drogas ou na prostituição. E às vezes alguns que se escondem por trás de uma religiosidade, porque tem uma tradição familiar, e às vezes entende que para ele não há necessidade de salvação. Mas observemos que no Novo Testamento, em João capítulo de número 3, versículos 3 e 7, o próprio Senhor Jesus se dirige a um religioso, um dos principais da sua religião, e para ele Jesus diz mais de uma vez: é necessário você nascer de novo, é uma necessidade da sua alma, você precisa de salvação. A sua religiosidade não pode mudar a sua sorte, a religiosidade apenas maqueia, mas Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo tem a salvação. A Nicodemos, Jesus disse: não se espante de eu lhe dizer, necessário é você nascer de novo. Você pode até se apresentar no santuário, você pode até conhecer versículos decorados, você pode até frequentar um templo semanalmente e se emocionar, mas se não entregou a vida a Jesus, há uma necessidade na tua alma. Mas esta noite, esta necessidade pode ser saciada. Jesus está aqui, está dizendo: eu tenho poder para te salvar. Quantos creem que Jesus salva? Levante a sua mão e glorifique ao nome do Salvador Jesus Cristo. Ainda que o homem seja religioso, há uma necessidade de salvação. Há um homem que também, cujo comportamento era exemplar em seus dias. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículos de 18 a 23, que um jovem rico procurou ao Senhor, interessado em saber o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus lembra da necessidade de ele guardar os mandamentos, e ele diz: tudo isso eu tenho feito. Jesus disse: é verdade, mas apesar do teu comportamento exemplar, apesar de tu ser um homem de bem, apesar de você não estar preso a vício, ou muito menos a prostituição, se esforçado para ser uma pessoa de exemplo na sociedade, mas isso não pode trazer salvação para você. Há uma necessidade, falta algo. Vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e me coloca como prioridade na tua vida, porque o teu comportamento não vai te salvar. Quem salva é a presença de Deus, quem salva é Jesus, quem salva é o Senhor. E a Bíblia diz que ele saiu triste porque não estava disposto a abrir mão dos seus bens para viver no centro da vontade do Senhor. A salvação é uma necessidade. Diga comigo esta noite: a salvação em Jesus Cristo é uma necessidade. O texto bíblico também nos aponta uma outra verdade a respeito da salvação.
Não bastasse a nação estar nesta condição de pecado, destituído da presença do Senhor, submetido àquele cativeiro que eles mesmos não podiam resolver, diante da impossibilidade. E apesar da condição que nós já vimos aqui, Deus revela-se como o mais interessado em trazer a salvação e a restauração àquele povo. Observe que o próprio capítulo 43 já começa mostrando o interesse de Deus em agir contrariamente à condição que eles viviam, porque o capítulo 42 finaliza mostrando a situação da nação, mas no capítulo 43 Deus se revela interessado em mudar, dizendo: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O Senhor está dizendo: apesar da situação de vocês, eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou agir em vosso benefício, eu vou trazer livramento, eu vou trazer salvação. Vocês não merecem pela condição que estão, mas tem duas coisas que motivam a Deus a agir para trazer a salvação: é amor e a sua misericórdia. Ele vai dizer: vocês são obra das minhas mãos, eu não posso dar as costas para vocês, vocês mereciam a condenação eterna, mas eu estabeleci um projeto de salvação, eu vou mudar o quadro da vida de vocês, mas agora diz o Senhor, eu vou mudar a sorte de vocês. E qual é a motivação, Deus, que tu tens? Porque estamos nesta condição, não somos merecedores, e ele diz: é verdade, mas tem algo que me motiva, o amor que eu tenho por vocês. Porque no capítulo 43, versículo 4, diz a palavra: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Ainda no versículo 14, Deus diz: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Deus está dizendo: é por amor a vós, eu tenho amor a vocês, é motivado pelo amor que eu tenho, que é incondicional, que eu estou para mudar a sorte de vocês. Eu elaborei um projeto para trazer livramento. Ora, isso não é a mesma situação no Novo Testamento? Não é assim que Deus vai agir por meio do seu Filho? Qual é a motivação que Ele tem para enviar o seu Filho unigênito para vir a este mundo, para se limitar à encarnação, para sofrer o que Ele sofreu, diante da realidade que é o homem? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, diz que éramos pecadores, inimigos de Deus, estávamos distantes do Senhor, mas o grande amor de Deus se revela na história da humanidade, e por meio do seu Filho Ele diz: eu vos amo, eu vou trazer salvação, eu vou trazer livramento. Nós estamos aqui esta noite porque este grande amor nos alcançou. Não éramos merecedores, mas Ele disse: eu amo, eu amo, eu amo, eu tenho amor por você. Você se sente amado por Deus esta noite? Talvez alguém não declare o amor que tenha por você, ou nem tenha, mas há um aqui chamado Jesus que está dizendo para você: é por amor de vós, é pelo amor que eu tenho por você, eu vou mudar a tua história esta noite, fundamentado no amor que eu tenho. Você não merece, mas eu tenho amor. Você não merece, mas eu vou revelar o meu amor. Eu vou mudar a sua história por meio do meu amor. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer no versículo de número 4 que foi a misericórdia, que foi o amor e foi a graça que nos alcançou. Por isso nós estamos aqui esta noite. Eu não sei se é possível você dizer para quem está do seu lado, diga para esta pessoa: você só está aqui esta noite porque existe um Deus no céu que tem misericórdia, amor e graça. Por isso você está aqui. Por isso nós estamos aqui. Quantos foram alcançados por este amor? Quantos se sentem felizes e alegres porque o amor de Deus nos alcançou? A Bíblia diz: por amor de vós eu vou trazer livramento, por amor de vós eu vou trazer salvação, por amor que eu tenho a vocês eu vou mudar
a página da sua história. Mas observe ainda que, além de mostrar a promessa da salvação, Deus, aqui em Isaías capítulo 43, especificamente nos versículos que nós lemos, versículos 11 e 12, a Bíblia vai mostrar claramente que há uma exclusividade na salvação. Só Deus pode salvar. Ele mostra que a salvação é uma necessidade, ele mostra o interesse de salvar, mas antes disso, ele mostra a exclusividade da salvação. Isso é um tema recorrente em toda a Bíblia e especificamente também no livro de Isaías. Deus deixou bem claro em sua palavra que só Ele pode salvar. Se você ler a Bíblia em Isaías, por exemplo, 45, versículo 21 e 22, vai encontrar o profeta registrando as palavras do Senhor dizendo: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Isaías 43, versículo 10, Deus diz, em contraposição às divindades que eram adoradas naqueles dias, mostrando que as divindades não poderiam trazer salvação e a nação deveria entender que só Deus poderia livrá-los. Deus diz em Isaías 43 e 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, para que me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Congregai-vos, diz ele, Isaías 45 e 20, e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Mas ele diz em Isaías 45, 17, mas Israel é salvo pelo Senhor. Só Deus pode salvar, só Deus poderia trazer livramento para aquela nação, e isso aponta para a mensagem do Novo Testamento, e semelhantemente o único que pode salvar é Jesus, é o que diz a Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos esta verdade. Quando lemos, por exemplo, em João capítulo 6, versículos 66 a 68, quando Jesus estava em uma sinagoga em Cafarnaum, e ele estreita a sua mensagem diante de algumas pessoas que buscavam de forma interesseira, apenas para benefício material, ele traz uma palavra incisiva, e alguns começam a questionar, dizendo, duro é esse discurso, quem pode suportar? E diz a Bíblia que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava dizendo, Senhor, não temos para quem recorrer. Não existe outro. Não tem outro que tenha o que tu tens. Não existe outro que possa falar o que tu falas. Não existe outro que pode preencher o espaço do meu coração como tu preenche. Ninguém pode me compreender como tu me compreende. Ninguém pode saciar minha necessidade espiritual. Para quem? Não temos. Ele é o único Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui esta noite para salvar. Ele mesmo disse em João 14, versículo de número 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo de número 12, diante da ameaça do Sinédrio, que não queria que eles permanecessem ensinando e pregando a respeito do nome de Jesus,
Pedro, na autoridade, cheio do Espírito Santo, ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode salvar. Não adianta você bater em outra porta, não adianta você procurar outros meios, outros métodos, é perda de tempo, é gastar o tempo perdido. Mas esta noite o Espírito Santo está dizendo para você, por meio da sua palavra: Jesus tem tudo o que você precisa, Ele é o único que pode lhe salvar, e se você crê nele esta noite, a salvação é garantida para a tua alma. Creia, 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 Jesus é o único que pode salvar. Glória ao nome de Jesus. E eu digo, pela graça de Deus, pela sua palavra, que Ele garante a salvação. E qual é a garantia que Deus dá? Nós encontramos em Isaías 43 duas coisas que Deus se utiliza para mostrar. A partir do momento que Ele revela que Ele é o único que pode salvar, Ele dá garantia. Qual é a garantia? Está escrito em Isaías 43, quando lemos dos versículos 13 ao versículo de número 20. Primeiro, os seus atributos. Perceba que a partir do capítulo de número 11, em especial o versículo 13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, ele está se reportando um atributo, a sua eternidade. Ele está dizendo: eu dou garantia porque eu sou eterno. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O tempo passa, mas eu não mudo. Em mim não há mudança, nem sombra de variação. A promessa que eu fiz não fica velha. A promessa que eu fiz não perde a validade. Eu sou eterno. Eu controlo todas as coisas na palma da minha mão. Eu tenho a condição de cumprir o que eu estou dizendo. Eu sou eterno, diz a Bíblia. O próprio Deus se reportando a sua eternidade. Segundo, ele lembra a sua onipotência. Versículo de número 13 ainda, ele diz: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele diz: operando eu, quem? Quem é que impede? Se é Deus que está dizendo que vai fazer. Ele está dizendo: eu sou eterno e eu tenho todo o poder na palma da minha mão. Eu garanto, o livramento é real, é verdadeiro, vai se cumprir. Esta noite Deus está dizendo para você, ainda que Satanás esteja tentando imprimir na sua mente que está tudo perdido, o Deus eterno e o Deus todo-poderoso, a quem esta igreja adora, Ele tem a capacidade suficiente para mudar a tua história. E eu preciso dizer a você que enquanto você está aqui, Deus é capaz suficiente para trazer livramento a você que está aqui, livramento a você e aqueles que estão fora do seu regaço, longe, distante, mas a mão de Deus é grande e o braço é estendido, vai aonde você não pode ir. O livramento de Deus esta noite para a tua vida é real, é verdade, é garantido. Deus vai trazer salvação dentro da tua casa, se você crê. Adore a Ele esta noite, porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em seu benefício. Ele tem o poder na palma da sua mão, e ninguém vai dizer a Ele: Senhor, não faz isso aqui não, desse jeito não. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Eu tenho poder. Ele diz ainda: eu sou o Criador, eu sou o Santo, eu sou o Rei. Veja que Ele está se revelando, Ele está lembrando os seus atributos. Ora, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é Criador, Ele é o Santo. Ele não brinca com os sentimentos, Ele é perfeito. O que Ele está dizendo, Ele vai cumprir. Ele é Rei, Ele governa em cima no céu, Ele governa embaixo na terra. Ele manda, Ele determina, Ele estabelece, Ele remove, Ele muda, Ele faz aquilo que aprove a sua vontade. Ele tem a capacidade de fazer aquilo que Ele está prometendo. Deus esta noite está dizendo: eu tenho potencial para salvar. E finalizo, de que Deus, além de se reportar os seus atributos, Ele faz com que o povo olhe para o retrovisor da história. Porque Deus diz assim, capítulo 43, versículo 16: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho,
e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês lembram do que eu já fiz por vocês? Porque quando Deus diz assim, eu abri um caminho no mar, onde foi que Deus fez isso? Não foi na saída da terra do Egito? É como se Deus estivesse dizendo assim, ora, se eu fiz, será que não posso fazer? Se eu já mostrei no passado que eu tenho poder, que eu tenho capacidade, eu não posso fazer, porque às vezes, diante da situação presente, alguém não consegue lembrar do que Deus já fez. E se limita à situação presente. E fica enclausulado, sem perspectiva, e diz, estou perdido, não tem. Aí Deus está dizendo para você esta noite, lembre-se do que eu já fiz por você. Lembre-se de tudo que eu já agi na sua história. Puxe no fio da memória esta noite, olhe no retrovisor da sua vida. É o primeiro problema que você está enfrentando, é a primeira adversidade que você está enfrentando. Deus já fez tantas coisas no passado, Ele permanece fazendo, e Ele vai fazer. E o que Ele tem reservado vai superar o que Ele já fez. É o que Ele promete. Ele está dizendo assim, olhem para o que eu fiz, agora não fique preso ao que eu fiz. Como se eu fiz e não posso fazer. Eu vou fazer algo, e vai ser bem maior. Não fique só limitado ao passado. Você deve lembrar do que Ele fez, mas lembre-se que Ele pode fazer agora, hoje, na sua vida, ainda mais, algo ainda maior. Eu não sei se é possível você fechar os olhos por um momento e puxar no fio da memória, olhar no retrovisor da sua vida e lembrar toda a trajetória que você vem enfrentando, desde o momento da sua conversão. Talvez para alguns aqui tem que se lembrar desde a vida intrauterina, diante das informações que recebeu dos pais, dos milagres que Deus operou, desde o momento em que foi concebido no ventre da sua mãe. A mão de Deus está estendida sobre você. Quantos livramentos Deus tem te dado, quantas ações extraordinárias, quantas mudanças de situações em que alguém disse está perdido, Deus disse não está, eu estou no controle da situação. Deu longevidade de dias, fechou a cova, fez algo mudar, e você está aqui esta noite. Dá para lembrar isso? Dá para lembrar daquilo que Deus já fez por você em seu benefício? E na medida que você olha e lembra que Deus já agiu, que Deus já atuou, o Espírito Santo está comunicando fé no teu coração, para tu crer que Ele vai fazer, e vai fazer algo maior, que vai ser maior do que Ele já fez. Alguém vai ficar espantado, vai ficar boquiaberto, vai dizer, como pode? É porque Deus é poderoso, Ele tem poder na palma da sua mão, e Ele prometeu, e Ele está fazendo. E esta noite, pastor Ailton Júnior nos orienta a convidar você aleluia. Deus está dizendo para você, eu fiz, eu continuo fazendo. Olhe para o meu potencial, diz o Senhor. Quem está dizendo é poderoso, já foi lido aqui, fiel é o que prometeu. Lembre-se das ações de Deus na sua vida, mesmo sem você ser crente, mas você sabe que Deus já agiu em seu benefício. Só o fato de você estar aqui esta noite vivo e respirando é prova do cuidado, do amor de Deus para com a tua vida. Mas é preciso você entregar-se. Onde está a primeira pessoa esta noite que quer entregar a vida a Jesus, para receber esta salvação gloriosa, para que o Senhor faça algo novo na sua vida? Saia de onde você está e renda-se. Confie que o Senhor é poderoso para fazer o que ninguém pode fazer. Onde está você? Não endureça o seu coração, não resista à voz de Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Onde está você?
Está vindo ali a primeira pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Veja aí.